Boa noite, pessoal. Vamos para o nosso percurso e texto de hoje. Nós começamos na semana passada a análise do Sermão da Montanha, iniciando aí pelas bem-aventuranças, que foi o nosso último estudo. Para o estudo de hoje, a gente vai continuar dentro dessa perspectiva do Sermão da Montanha, e alguns assuntos, alguns temas novos do ministério de Jesus vão sendo abertos conforme o sermão vai se desenrolando, conforme Jesus vai apresentando aos seus ouvintes as perspectivas do seu reino. E aqui algumas coisas interessantes para destacar sobre o Sermão da Montanha em específico. Como é o início do ministério de Jesus, é a parte inicial da apresentação daquilo que ele pretende entregar como legado de mensagem para o povo judeu. Aqui a gente vai encontrar, obviamente, os fundamentos do reino de Cristo, do reino de Deus, enquanto cristianismo. O Sermão da Montanha é um resumo, até certa medida, de todos os elementos do Evangelho. Os pontos principais das abordagens de Jesus, os principais pontos de discussão de Jesus com os líderes religiosos da época, escribas, fariseus, sacerdotes, aparecem no Sermão da Montanha de alguma maneira, em algum aspecto. Assim como também a diferenciação entre a expectativa do reino de Deus que existia entre os judeus, de um reino terreno, de um reino com perspectivas humanas, de derrocada ao Império Romano e ascensão do Império Judaico, o Império Israelita. E Jesus desfaz essa imagem, essa perspectiva de um reino presencial, de um reino humano, e começa a transicionar a perspectiva do seu reino para a transformação no coração das pessoas, e principalmente para a modificação dos elementos de tradição, histórico-tradicionais, desenvolvidos entre os judeus do seu tempo, para aquilo que é de fato a mensagem de Deus, aquilo que é de fato a perspectiva de Deus em relação à verdade. E, obviamente, isso vai gerar sempre um ponto de tensão entre Jesus e essa liderança religiosa do seu período. E é para isso que a gente vai olhar no restante do Sermão da Montanha, com os aspectos que envolvem aí tanto os fundamentos do reino de Cristo, quanto esses elementos de transição entre os erros construídos no tempo, na comunidade judaica, e a forma correta de enxergar o Evangelho. Então vamos para a continuidade do sermão. Há duas referências metafóricas, ou duas pequenas parábolas, na realidade, mas são metáforas apresentadas aí nos versos 13, 14 e 15, e aí depois a gente parte para um novo tema do verso 17 em diante. Então vamos ler do 13 ao 15, só para comentar um pouquinho essas duas metáforas que aparecem aqui, e na sequência a gente caminha para o restante do sermão. Alguém pode me ajudar com a leitura? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que é interessante sobre esses dois elementos metafóricos aqui abordados no sermão? Jesus está se dirigindo ao seu público geral, mas com uma atenção, até certa medida, daqueles que são mais próximos, os seus seguidores mais próximos. Embora o Sermão da Montanha tenha sido feito para um monte de gente, tanto que quando o sermão termina, a descrição é que Jesus desce da montanha, desce dessa colina, e volta para a cidade, né, vai para a região de Cafarnaum, que é o que a gente encontra lá no capítulo 8, na introdução dele, no verso 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e aí vem a sequência da história, antes de ele entrar na cidade de Cafarnaum. Dentro dessa perspectiva de que Jesus está na montanha e, consequentemente, tem uma quantidade de pessoas bastante razoável que vai se juntando ao redor dessa montanha para escutar Jesus falando,
O fato é que ele dirige-se, em alguns momentos, a um grupo menor ou a um grupo mais próximo na sua mensagem. Embora a estrutura se aplique a todos os ouvintes, e aplica-se até a nós, no século XXI, mas havia uma atenção que às vezes se distribuía entre os públicos. Quando Jesus vira e diz, vós sois o sal da terra, há algumas coisas interessantes para se pensar em função disso. Por que Jesus vai usar a referência do sal e, em contraponto, coloca o fato de o sal perder a sua capacidade de salgar, se tornar insípido? O exemplo do sal, referenciando os discípulos de Jesus e também a plateia, tem a ver com algo que o sal faz. O sal tempera as coisas, e temperar as coisas tem uma medida certa. Um pouco mais de sal do que se deve, a gente perde o sabor dos alimentos, e um pouco menos de sal do que se deve, a gente não destaca o sabor dos alimentos. O sal, na medida certa, coloca em proeminência o sabor natural dos alimentos, é como se ele destacasse o sabor. E é interessante Jesus usar essa referência como exemplo do seu discipulado. O papel das pessoas que aceitam o cristianismo no mundo não é encobrir as pessoas do mundo a ponto de torná-las subservientes a uma ideia ou torná-las, de alguma forma, apagadas da sua própria identidade, mas o evangelho, colocado na medida certa, ele evoca, por uma via, a questão da presença do sal, ou seja, a presença do evangelho, mas por outra via, esse sal destaca as qualidades, as características da pessoa que recebe o evangelho. Ou seja, aquele que transmite o evangelho ao mundo não anula as pessoas que estão no mundo, não muda a sua identidade no sentido pessoal, embora haja uma transformação nessas pessoas em relação à identidade original, como seres humanos, filhos de Deus, mas aquilo que é destaque nas diferenças de personalidade, de estrutura, de potencialidades humanas, talentos variados presentes na natureza humana, são destacados com a presença do Evangelho. E esse exemplo do sal é interessante por essa razão, por destacar o sabor natural das pessoas, no que diz respeito às pessoas de fato naturais, e não pessoas degeneradas pelo pecado, mas as pessoas naturalmente retornadas ao seu modelo de identidade, filhos de Deus. Há um destaque, há uma proeminência dessas características pessoais quando o evangelho atinge essas pessoas e as converte. Por outro lado, esses discípulos ou a plateia que ouve Jesus são contrastados os discípulos e a plateia com a perda do sabor do sal, a perda da característica de salgar. E olha que interessante o exemplo que Jesus traz. Ele pega uma situação corriqueira dos seus dias, que era você colocar sal nas estradas. Algumas das estradas da região romana, assim como as nossas estradas são asfaltadas, algumas estradas eram, entre aspas, a palavra, salgadas. Elas eram revestidas de sal. E isso criava uma estrutura, uma capa sobre o piso, que permitia o deslocamento com mais tranquilidade do que os buracos de uma estrada de terra ou coisa do gênero. E o sal era usado para isso, como também poderia ser usado para fazer pisos de salões, casas ou qualquer outra coisa que se desejasse. E essa característica de usar o sal como parte do piso é trazida à tona aqui. O sal que não tem mais sabor só presta para uma coisa: ser lançado fora e pisado pelos homens. E é interessante porque ninguém presta atenção na estrada, né? A gente presta atenção na estrada quando tem buraco, quando não tem a estrada. Mas quando tem a estrada e está tudo redondinho, tudo certinho, ninguém nem vê a estrada. Você simplesmente pisa e ignora completamente a existência da estrada. E é com essa forma de ser que Cristo está comparando o sal que se torna insípido, ou seja, não serve para mais nada mesmo, ninguém mais liga, ninguém nem percebe que ele está ali. E esse é o contraste que se estabelece aqui nessa referência do sal da terra. Na sequência, ele usa um outro exemplo e compara
as pessoas que estão ouvindo o seu sermão com luz. E ele diz, vocês são luz do mundo. Essa é uma referência importante quando a gente lembra de outros aspectos de luz na Bíblia, mas talvez o mais importante de todos, os dois mais importantes de todos, sejam o primeiro deles, lá em Gênesis capítulo 1, quando Cristo inicia o processo criativo e diz, haja luz, e houve luz, e a luz enche a terra. E a gente chega em João e percebe que essa luz inicial está ligada à vida. Afinal de contas, é o que João capítulo 1, nos versos 4 em diante, descreve no sentido de que Cristo tem a vida e Cristo é a luz dos homens a partir dessa vida. Ao Jesus dizer para os discípulos e para os seus ouvintes, vocês são luz do mundo, analogamente a gente poderia dizer, vocês são a vida do mundo, a vida no mundo. Luz é o símbolo da vida, é o primeiro símbolo da criação e é o símbolo referenciado da vida em Cristo, no capítulo 1 de João, nos versos 4 em diante. Outra coisa interessante é que a luz se propaga nas trevas e onde há luz, não há treva. A luz dissipa as trevas, ela invade as trevas e ela se destaca em meio às trevas. Daí o fato de Jesus, no exemplo que dá, dizer, ninguém acende uma luz para botar embaixo da cama. Não faz o menor sentido. A não ser que você queira olhar embaixo da cama e procurar algo. E aí a luz faria todo sentido, mas a gente não acende a luz para deixar embaixo da cama. Se acende a luz e põe no velador, ou seja, põe na parte mais alta da casa, como as nossas lâmpadas, né? A gente coloca as lâmpadas no teto da casa, ou na melhor das hipóteses, na parede, na parte alta, para que ela se propague por toda a casa. Quanto mais baixa estiver a luz, menos propagação ela vai ter. Quanto mais alta, mais ela dissemina sobre o ambiente, ela se espalha sobre o ambiente. O que mostra o método. Jesus identifica os seus ouvintes como sendo luz para o mundo e diz para eles, vocês não podem se esconder. Vocês têm que estar em destaque, vocês têm que estar em um lugar que todo mundo veja, tem que estar em um lugar que as pessoas percebam que vocês fizeram a diferença e estão ali. E esse é o sentido da luz. Outra coisa interessante sobre a questão da luz é que quando você fala do sal, a gente observa que o sal destaca o sabor natural dos alimentos. Por sua vez, a luz destaca as cores, porque a luz incide sobre os objetos e retorna a partir desse processo, refletindo aquilo que é distinto do objeto em que ela bateu. Então, a parte absorvida da luz nos permite ver as cores na forma como vemos e a parte refletida da luz continua se propagando. Portanto, assim como o sal destaca o sabor natural, a luz destaca os matizes naturais, as nuances naturais, destaca as cores. O mundo não é escuro e cinzento. O mundo é colorido, o mundo tem diversos matizes. As pessoas têm características e matizes distintos e a luz permite que isso seja visto. A expressão de era tudo muito bom, lá na história da criação, também é uma perspectiva de reflexo dessa luz. Afinal de contas, a terra era escura, sem forma e vazia. Quando acendeu a luz, a deformidade da terra, ela se percebeu e começa um processo de criação e de organização das coisas que estavam desordenadas. A luz permite isso. Aliás, arrumar uma casa ou arrumar algum lugar depende da luz. Você não arruma um lugar com tudo escuro. Você não encontra as coisas e trupica toda hora em tudo que está pela frente. Para arrumar as coisas, você precisa de luz, você precisa acender o ambiente. E essa é uma característica interessante da luz, quando Cristo diz às pessoas, vocês são luz no mundo, luz para o mundo, luz do mundo. O mundo está em desordem. O pecado produziu essa desordem, o pecado degenerou as coisas, o pecado produziu treva. A luz entra e percebe ou permite perceber
aonde os defeitos estão, aonde os problemas estão, aonde as coisas estão desajustadas, e essa luz permite que as coisas se ajustem. Quando a luz aparece, as pessoas se dão conta dos efeitos do pecado nelas mesmas. E essa luz permite a modificação. Isso significa que todo cristão que se aproxima de um mundo de pecado, ou de um mundo onde o pecado habita, ele é até certa medida um incômodo. Afinal de contas, quando você está desordenado, o que mais você gostaria é que apagasse a luz. Quando você está em alguma situação que geraria asco, vergonha, rechaço por parte das pessoas, você gostaria que apagasse a luz. É aquela história de quando você comete alguma gafe, você queria que tivesse algum buraco o mais próximo possível para você se enfiar nele e ninguém ver. O processo da luz é assim. Quando a luz aparece, ela incomoda até certa medida, porque ela clareia os erros, ela permite a verificação dos defeitos com precisão. Mas a luz não aparece para mostrar os defeitos. A luz aparece para oportunizar a correção, oportunizar a modificação, a transformação. Daí a importância da luz, a importância da ação da luz. Que diferente do sal, que age por dentro, se integrando aos elementos, a luz age por fora, mostrando a casca, mostrando o que se percebe por fora. Enquanto o sal transforma de dentro para fora as estruturas. Portanto, são dois exemplos muito curiosos que Jesus usa. Aquilo que precisa modificar por dentro dos sujeitos e aquilo que precisa modificar por fora dos sujeitos. A luz permite essa modificação externa, assim como o sal permite a modificação interna. Outra coisa interessante sobre isso é que o sal conserva as coisas e permite que essas coisas se perpetuem, se perenizem. E até certa medida, a representação de Cristo nos seus discípulos, na sua plateia, permitiria a perenidade do Evangelho, a perpetuidade do Evangelho. Assim como a luz permitiria a propagação em larga escala do Evangelho. E o texto termina com uma referência, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, a luz tem uma referência interessante. Embora ela contraste com o mundo no sentido da manifestação clara do que é o pecado, por outro lado, a luz também permite que o mundo perceba aqueles que são de Cristo, a partir das suas obras. Ou seja, a luz, no sentido metafórico, no sentido real, ela significa as obras que são realizadas pelos filhos de Deus, as obras intencionais do Evangelho. E essas obras intencionais apontam para uma direção. Todas as obras dos filhos de Deus implicam em louvor a Deus, implicam em dar glória e graças àquele que deu o dom da luz. Ou seja, não somos luz por nós mesmos. A luz é um reflexo. Nós não somos sol, nós somos lua. Cristo é sol, nós somos lua. Ou seja, a luz que vem de Cristo reflete em nós e os outros veem, a partir de nós, o Cristo que refletiu. Ou seja, do jeito que olhamos para a lua, na realidade a gente precisa lembrar que a lua não tem luz própria, a lua é um espelho, ela reflete o sol. E uma coisa curiosa, usando a lua como referência, é que quando a luz do sol bate na lua, é que a gente se dá conta dos defeitos da lua. Porque é só quando o sol bate lá que você vê que a lua tem crateras, tem buracos, visíveis a olho nu, daqui de onde estamos. E, obviamente, se ampliarmos com alguma luneta ou até uma câmera fotográfica um pouco mais potente, a gente consegue ver essas crateras daqui de onde estamos, apesar da distância da lua. Tal é o poder do sol em iluminar. E essa é uma característica do sol da justiça, que é Cristo iluminando os seus filhos, os seus discípulos, permitindo que eles sejam luz para os outros, mas todo mundo percebe que a luz não é deles. A luz vem de outro lugar. Por isso o texto termina dizendo: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A luz não é original do cristão. Ela é um reflexo no cristão.
Daí a importância do sal vir primeiro e depois a luz. Primeiro o sal transforma a nossa vida, e depois que transforma a nossa vida, é possível que sejamos luz para os demais, que iluminemos o mundo na forma como Cristo pediu. Isso só para pegar algumas referências, a gente podia falar o resto da noite só de luz e sal, e não esgotaria o tema das comparações possíveis, quando a gente pega as propriedades desses elementos, mas pelo menos como introdução, para entender o uso que Jesus faz e até onde isso pode propagar enquanto exemplos, é interessante de observar nessas referências. Uma coisa de destaque nos sermões e nas falas de Jesus é que normalmente as falas de Jesus são simples, são diretas, são curtas, mas o número de coisas presentes atrás dessa simplicidade, dessas frases simples, é infinito. E essa é a maravilha do Evangelho. São frases curtinhas, mas que a gente poderia, com 3 delas, como aqui, esses 3 versinhos, ficar aqui o resto da noite só falando sobre exemplos ligados a esses fenômenos. Okay? Mas vamos continuar. A história de Jesus continua, o seu sermão continua, e ele muda agora de tema, e curiosamente ele foca em um outro grupo dentro do grupo principal. Entre a multidão que estava ali, existiam pessoas acusando Jesus, e isso já no início do ministério, acusando Jesus de ser um subversivo, de ser um sujeito que estivesse lutando contra as leis e tradições judaicas e, consequentemente, desrespeitando o texto bíblico, a lei de Moisés, a lei de Deus, etc. Tanto que Jesus pontua no final das bem-aventuranças que aquele que encontra a justiça e a exerce no mundo vai ter resistência, vai encontrar pessoas que o persigam, vai encontrar pessoas que digam mal a respeito do que ele está fazendo, que criem fórmulas de maledicência, ou seja, a vida daquele que decide ser sal e decide ser luz não é fácil, porque sempre haverá um antagonismo, haverá uma reação a esse fenômeno. E com Jesus não foi diferente, e os versos 17 a 20 tratam de uma dessas reações do público que ouvia Jesus. Então vamos lá, quem puder me ajudar, capítulo 5, versos 17 em diante. Posso ler. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Continua. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até o 20? Até o 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aparece uma coisa interessante que destaca essa crítica da plateia. A abordagem de Jesus começava a provocar, principalmente porque Jesus quebra algumas das tradições judaicas, a forma de Jesus agir, obviamente, desperta em algumas pessoas essa ideia de que Jesus veio para subverter a regra geral. Não só isso, essas pessoas começam a disseminar entre os seus ouvintes aquilo que eles achavam a respeito de Jesus. E, obviamente, esse assunto começa a correr. Jesus, reconhecendo essa condição da plateia, vira para eles e começa a discorrer sobre isso. Alguns talvez tenham dito que eu vim revogar a lei ou vim abolir os profetas. Bom, eu preciso explicar que eu não vim nem revogar e nem abolir, seja a lei ou os profetas. Antes disso, eu vim cumprir. E aqui começa um problema, porque quando Jesus diz que veio cumprir os profetas, isso significa que Jesus está cumprindo as profecias a seu respeito,
E, de certa maneira, ele chama a atenção da plateia para o fato de que tudo aquilo que foi previsto sobre o Messias se cumpre em Jesus. Essa mesma expressão a gente vai ver quando Jesus responde aos discípulos de João Batista, que vêm indagar sobre se Jesus era aquele que devia vir ou ainda viria outro depois dele. E Jesus mostra que é ele, cumprindo as profecias que sobre ele apontavam sua prática, sua forma de ser, suas ações. Quando Jesus vira para a plateia e diz, eu vim cumprir os profetas, a primeira medida interessante dessa frase é, sim, ele vem cumprir as profecias a seu respeito. Mas ele não diz que veio cumprir só os profetas, ele também veio cumprir a lei. E aqui tem uma outra acusação embutida nessa frase. Ao Jesus dizer que veio cumprir a lei, na realidade ele está apontando para o fato de que as pessoas que vivem naquele tempo não estão cumprindo. E aí está o contraste entre Jesus e os demais. Jesus cumpre a lei, enquanto os fariseus, os sacerdotes, os saduceus, os escribas e a plateia não cumprem a lei. Ou se cumpre, cumpre em parte. Mas Jesus vem e cumpre de maneira total. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou perfeito, enquanto vocês não são. E ele já começa a sua frase sem muita discrição ao apontar essas duas questões. Ou seja, vocês têm os profetas à disposição de vocês, com toda a escritura disponível, mas não percebem que os profetas falam de mim. Há um outro momento em que Jesus questiona a sua plateia, e em particular os fariseus e os escribas, com essa mesma expressão. Vocês examinam as escrituras e não são capazes de perceber que são elas que testificam de mim? Como é que vocês se dizem pessoas que estudam a Bíblia e não percebem que a Bíblia aponta para mim? Essa é uma expressão ligada a essa mesma frase que Jesus está dizendo aqui no sermão, quando diz, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Na sequência, ele aponta para uma outra questão. E ele diz assim, em verdade vos digo, e essa é uma expressão de ênfase. Quando ele quando usa essa expressão de ênfase, vem alguma coisa pesada na sequência. E essa coisa pesada é muito interessante no texto. Porque ele não só diz que veio cumprir a lei, mas mostra para a plateia qual é a vigência e a abrangência da lei. E a expressão que ele usa nesse quesito é até que o céu e a terra passem. Percebe que ele sai da questão dos profetas agora, volta-se para a questão da lei, e ele diz que até que o céu e terra passem, nenhum i, nenhum tio, ou seja, nenhuma letrinha pequena, como o iota lá do alfabeto grego, ou o tio, que é aquela referência semelhante ao do J, que a gente tem a parte de baixo do J sem o pingo, da letra hebraica. Nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bom, então aqui a gente tem um problema, e Paulo também fala desse problema no livro de Romanos, que é qual é o tempo de vigência da lei de Deus. Então, não só Jesus não veio abolir a lei, como também ele mostra a extensão da lei. A lei vai até o reino. Vai até o momento em que céu e terra passem. E essa é uma parte curiosa, porque se a lei vai ser, entre aspas, o que eu estou dizendo, extinta na forma em que está, ali dentro da passagem deste mundo para a nova terra, então significa que dentro da nossa perspectiva não há um espaço sequer sem lei. Isso é muito importante no destaque de Jesus para os judeus, mas talvez seja mais importante ainda quando a gente atravessa o tempo e vem olhar isso nos nossos dias. Porque, de certa maneira, o cristianismo, quando migra da versão medieval para a versão reforma, e nas suas múltiplas facetas resultantes da reforma, na forma de religiões, à época chamada de protestantes, hoje evangélicos e pentecostais. Dentro dessa estrutura do crescimento do cristianismo e do espraiamento do cristianismo pós-medieval,
uma das coisas que mais cresceu entre os cristãos foi a perspectiva de que a lei foi abolida. E essa é uma coisa interessante, porque se por um lado os judeus reclamavam de que Jesus estivesse abolindo a lei, e Jesus reage a eles dizendo, não, eu não vim abolir. Por outro lado, os cristãos modernos e pós-modernos apontam na direção de que a lei foi abolida. E aí a grande pergunta é, quem está certo? O cristianismo ou o autor do cristianismo? O cristianismo ou o Cristo dos cristãos? Porque se o cristianismo de hoje estiver certo a respeito da lei ter sido abolida, então Cristo é um mentiroso. Porque Cristo disse claramente que a lei só passa quando céu e terra passarem. E Paulo diz que a lei não só tem vigência até lá, mas que enquanto o ser humano permanece vivo, a lei tem vigência sobre ele. O ser humano só perde a vigência da lei em duas circunstâncias: quando Cristo voltar ou quando ele morrer. São os momentos em que a lei deixa de vigir, deixa de comandar o humano. Portanto, há uma coerência entre Jesus e Paulo, mas não parece haver uma coerência entre Jesus e os cristãos do nosso tempo. E essa é uma expressão importante dos evangelhos. Principalmente porque Jesus continua a sua expressão dizendo que aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Porém, o que observar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. E essa é uma questão interessante do texto. Há mandamentos cujo reflexo ou a abordagem são menos significativos, embora igualmente importantes, do que outros na lei. Por exemplo, quando a gente fala, não terás outros deuses diante de mim, é um mandamento soberano, porque estamos falando da pessoa de Deus. Quando falamos não desonrar o nome de Deus, é um mandamento soberano. Porém, tem mandamentos de reflexo, não de perspectiva de importância, mas de reflexo em termos de impacto, menores. Por exemplo, a cobiça, que é um pecado que acontece para dentro do sujeito, numa perspectiva de desejos que não necessariamente são manifestados externamente, e, portanto, com impactos menores no sentido da abrangência. Bem diferentes, por exemplo, de um pecado como o roubo, ou o adultério, ou a desonra no nome de Deus, que tem impactos em duas direções severas enquanto resultados dessa ação. Por isso Jesus usa essa expressão, ainda que você cometa erros nos mandamentos que parecem ou têm perspectiva de impacto menor, se você fizer isso e ensinar os outros a fazer o mesmo, ou seja, se criar justificativas para as pessoas errarem, como desculpas, não, Deus não está tão preocupado, ou Deus não toma em conta tudo isso é só um detalhezinho. E quem ensinar isso vai ser tido como o menor pelo reino dos céus. E essa é uma expressão interessante, é como se Deus estivesse olhando com todos os seres celestiais para a terra e, entre aspas, dissesse, aquele que comete erro e ensina os outros a errarem é desprezível, é olhado como o menor dos homens, como aquele que não faz sentido. Não deveria estar lá. E essa é uma expressão também dura que Jesus usa para a sua plateia. Porque para quem Jesus está fazendo esse discurso, eram pessoas que ensinavam a lei aos homens, mas ensinavam errado e, consequentemente, perpetuavam o pecado. Portanto, a acusação que Jesus está fazendo é, se vocês estão fazendo isso, vocês estão sendo vistos por Deus como os menores na terra, porque estão desvirtuando a fé e desvirtuando as pessoas em consequência disso. Mas se ao contrário disso, vocês ensinarem direito, levarem as pessoas à justiça, levarem as pessoas à prática correta da lei, então sim, vocês são considerados como grandes pelo reino do céu. Ou seja, vocês não são grandes por serem filhos de Abraão, vocês são grandes ou pequenos pela forma como ensinam a lei e como vivem a lei. A última parte do texto é a acusação mais dura, a parte mais severa do sermão nessa fase aqui da discussão da lei, que é o verso 20. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus.
E aqui Jesus olha para a plateia e faz um desafio impossível. Qualquer ser humano vivente na época de Jesus teria em conta de que escribas e fariseus eram as pessoas mais estritas no cumprimento completo da lei judaica. Tanto que Paulo é capaz de dizer, e ele diz isso para a sua plateia, eu desafio que tenha um aqui na plateia que seja mais cumpridor da lei do que eu fui quando fariseu, quando parte do sinédrio, como parte da cúpula judaica. E óbvio que quando Paulo fala isso, ele está abordando a questão da tradição legal e não a lei de Deus. Que é exatamente o que Jesus está questionando aqui. Ou seja, Jesus está olhando para a plateia e dizendo o seguinte, vocês acham que são os escribas e os fariseus, que são os cumpridores da lei, aqueles que têm justiça? Vocês estão enganados. Se a justiça de vocês não exceder a deles, ou seja, não for maior do que a deles, vocês não chegam nem perto do reino dos céus. Não passam para lá. E a plateia agora começa a se perguntar como que isso é possível? Como é possível alguém ser mais rigoroso no cumprimento da lei do que são os fariseus e os escribas? Percebe que Jesus não está afrouxando o modelo, ele está apertando. Ao contrário do que o cristianismo da modernidade ou da pós-modernidade diz, de que só a graça importa, o amor é tudo, e aquelas coisas todas do modelo positivista do evangelho, Jesus está fazendo o contrário. Jesus está apertando o modelo, dizendo é mais difícil. Aliás, várias frases de Jesus demonstram isso, por exemplo, estreita a porta, apertado o caminho que conduz à salvação, porém é largo o caminho que conduz à perdição e são muitos os que vão por ele. O que Jesus está fazendo aqui é apertar a questão. Ele não está facilitando, pelo contrário, está complicando mais. Mas ele não está complicando mais pela perspectiva dos fariseus, que é criar mais e mais e mais leis no seu código civil religioso. O que Jesus está falando é que tem algo mais importante dentro desse desenho que eles não estão considerando, que é exatamente o que o sal faz. Mudar os sujeitos por dentro, enquanto os fariseus estavam concentrados exclusivamente na luz, em ser percebidos como bons cumpridores da lei. Mas não eram pessoas convertidas. E é disso que Jesus vai falar, dos versos 21 em diante, a usar exemplos de o que ele está querendo dizer com esse vocês precisam exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Vamos ler mais um pedacinho, que é o verso 21 ao 26, para fechar esse ciclo e tentar entender por que Jesus apertou o modelo e para que direção ele apontou este aperto do modelo do cristianismo. Se alguém puder me ajudar, versos 21 até 26. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhidos à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que acontece aqui, o que é interessante de observar? Primeiro, Jesus faz questão de clarear para quem está ouvindo de que lei ele está falando. Quando diz eu não vim revogar a lei, ele classifica essa lei a partir do verso 21, ao tirar exemplos de dentro dela. E o primeiro exemplo que ele tira está no 6º mandamento, não matarás. E nessa referência que ele tira do mandamento, ele coloca qual é o paradigma que ele está usando para dizer que os escribas e fariseus não cumprem a lei e, portanto, que eles não devem se espelhar nos escribas e fariseus buscando naquele
exemplo, salvação. Porque se buscarem aquele tipo de comportamento, não serão salvos. A justiça deles precisa exceder, precisa ser maior do que a dos escribas e fariseus. Em quê? Bom, a lei dizia, se você matar alguém, você é réu de morte. Porque o mandamento diz, não matarás. Só aquele que tem o direito sobre a vida é aquele que tem o poder de concedê-la. Ninguém que não tenha poder de conceder a vida tem direito sobre a vida. Todos são receptores da vida e não doadores da vida. Só aquele que é doador da vida tem poder sobre ela. E é por isso que o texto não matarás, ele é um paradigma, ele é uma questão absoluta para o povo de Deus, para os filhos de Deus no mundo. A vida é um dom de Deus e, portanto, só ele tem poder sobre a vida. Dentro dessa questão, ele pontua de que o mandamento é esse: não matar, e quem matar está sujeito a julgamento e, consequentemente, condenação, exceto se for inocentado da morte ou, dentro de um contexto da lei levítica, se ele for considerado inocente por legítima defesa ou por acidente. A morte foi acidental e não por culpa direta. Daí o fato de que existiam naquele tempo de Israel as cidades de refúgio para onde você poderia correr caso tivesse cometido um ato de assassinatos involuntário ou de reação por legítima defesa, e corresse para a cidade de refúgio para que tivesse um julgamento justo e não fosse, de repente, linchado em praça pública pela raiva das pessoas que perderam um ente querido ou coisa do gênero. Independente o fato é que Jesus busca nos 10 mandamentos a referência. E aí diz por que é preciso exceder a justiça dos escribas e fariseus. E a forma como ele diz isso é: se você acha que matar é o problema, então deixa eu dizer para você que o problema não é matar. Qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí a expressão amplia o fenômeno para dizer: qualquer que lhe disser um insulto, zombar dele, será considerado réu do tribunal do céu. O que significa dizer que todo aquele que age com a intenção má, ainda que não chegue às vias de fato, porque não tenha coragem ou não tenha oportunidade, já matou, só não concretizou o ato. O que Jesus está fazendo é tirando a lei do lado de fora do sujeito, por isso os exemplos de sal e luz aparecem primeiro. Ele tira a perspectiva externa da lei e coloca para dentro do sujeito a lei, dizendo: são os motivos do coração que me importam e não os atos externos que materializam esses motivos. Porque muitos dos atos externos não são manifestados por falta de coragem, mas estão no coração. É mais ou menos como aquela oração que a gente faz para Deus: Deus, me dá paz e tranquilidade ou misericórdia, porque se o Senhor me der força, eu mato um. Essa expressão de oração é o que Jesus está trazendo aqui. Ou seja, é o motivo do coração que importa e não o ato. O ato é só a representação do pecado que já estava lá dentro. O ato depende de oportunidade e depende de coragem. Mas a motivação não depende de nenhum dos dois. Ela está ligada ao pecado residente no ser humano. E é por isso que Jesus vira para a plateia e diz: a vossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, porque eles só são bons pelo lado de fora, mas são horríveis pelo lado de dentro. Eles são como sepulcros, é um outro exemplo de Jesus, caiados, ou seja, pintadinhos de branco por fora, mas com a podridão do cadáver por dentro. O texto termina nessa apresentação dizendo: se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, essa é uma coisa interessante nas inversões que Jesus faz. Aliás, Jesus é ótimo em fazer inversões nas frases e pegar todo mundo no contrapé. Ele não diz se você tiver alguma coisa contra o teu irmão. Ele diz: se você souber que o teu irmão tem uma coisa contra ti, dá um breque na oferta, deixa o cordeirinho lá do lado do altar, preso, amarrado, vai até esse sujeito, resolve a conta com ele, no sentido de: bom, se é ele quem tem uma coisa contra mim, eu preciso primeiro descobrir se essa coisa é legítima e o culpado sou eu, e se não for legítimo e o culpado não for eu peço perdão no sentido de: olha, perdão por ter causado desconforto, apesar de não ser uma culpa direta minha, mas perdão se você sentiu assim.
E se o sujeito perdoar ou não perdoar, é um problema dele a partir de então. Mas se você descobrir que ele tem alguma coisa contra você e você é de fato culpado, aí mais do que nunca esse perdão é necessário. Ainda assim, só depois disso, não depois do perdão, mas depois do pedido da resolução do caso, é que você pode voltar e ofertar a Deus. E essa é uma segunda coisa importantíssima, porque no conceito que eles tinham de oferta, eu não precisava resolver o problema, bastava eu resolver o problema com Deus. Isso é uma visão pagã de perdão. Eu tenho um Deus irado, eu levo a oferta e aplaco a ira de Deus. Deus está dizendo para eles, não é assim que funciona. Eu não sou um Deus irado querendo a morte, eu sou um Deus amoroso querendo amor. Então, se você vai ofertar, antes de ofertar, a resolução do problema tem que ter sido completa, para que você possa voltar e apresentar a oferta. E aí a oferta será aceita como oferta pelo pecado, mas também como uma oferta de perdão. Não é um Deus irado sendo aplacado, é um Deus racional e amoroso querendo disseminar isso. E aí o texto termina dizendo, ou apresentando a referência disso: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz e o oficial da justiça seja recolhido à prisão, e em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares até o último centavo. Essa última parte dessa parábola, ou dessa referência metafórica, Jesus vai usar em outras parábolas, inclusive numa parábola que tem o título nas Bíblias, na maior parte das Bíblias, como o credor incompassivo. A gente vai ver isso quando chegar nessa parábola. Faz parte desse mesmo desenho que Jesus está usando aqui na introdução do seu sermão. Okay? Na próxima semana, a gente vai continuar olhando esses exemplos que Jesus dá, e aqui uma curiosidade: se vocês repararam no início do texto, o texto começa assim: ouviste o que foi dito aos antigos. Se vocês prestarem atenção, isso vai encadear o início dos próximos bloquinhos. O bloquinho do verso 27, o bloquinho do verso 33, do verso 38, do verso 43, esses blocos são iniciados por essa mesma expressão, criando aí uma sequência de antíteses interessantes dentro do desenho. Ou seja, Jesus criando esse fenômeno repetitivo de modelos antagônicos, com um cruzamento quase que binário entre posicionamentos do cristianismo, para ilustrar para as pessoas a diferença entre o cristianismo verdadeiro e a aparência do cristianismo. E é isso que a gente vai ver no nosso próximo estudo, a partir do verso 27. Por hoje, eu acho que está de bom tamanho para a nossa reflexão. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Evangelho clareia a forma e a competência do cristianismo, mas principalmente nos dá a perspectiva correta de como ser luz e como ser sal no mundo em que vivemos. Dá, Senhor, que permitamos a ação do sal primeiro em nosso coração, para que possamos, a partir disso, ser transformados pelo Espírito e então sermos luz ao mundo de forma genuína. Dá que, a partir de nós, as pessoas percebam a presença de Cristo e principalmente glorifiquem ao Pai que está nos céus. É o que nós te pedimos, com a presença do Santo Espírito e o perdão dos nossos pecados por Jesus. Amém.